Bom, a gente continua falando sobre economia, também ainda inflação, mas sobre o orçamento finalmente aprovado, a reação do governo à alta da Selic e o imposto de renda. A nossa entrevistada agora é a economista Carla Bene, professora da FGV e conselheira do Conselho Regional dos Economistas aqui de São Paulo. Tudo bem, professora? Mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigado. Boa noite, obrigada a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, eu começo perguntando sobre o orçamento. Um orçamento que o governo e o Congresso há essa expectativa de que fique no azul, mas com essa liberação de emendas de 50 bilhões. É um orçamento muito difícil de ser executado? É claro que é uma projeção, é algo que nós não sabemos na prática como vai se dar, mas nesse momento da economia brasileira e com a pressão do Congresso, o apetite do Congresso por esses recursos, o governo pode ter vida fácil, vai ser difícil, economicamente, é claro. Eu acho que o governo não terá uma vida fácil, como ele não tem uma vida fácil, e também, em grande medida, os governos futuros também não terão, Tiago, porque o que nós observamos desde 2000, na verdade, desde antes, começou com o governo Dilma, depois Temer, Bolsonaro em 2019, com a aprovação do orçamento secreto, você tem uma transferência do orçamento do executivo para o legislativo, que é exatamente esse valor que você falou. Chegamos em 50 bilhões de reais distribuídos em tipos diferentes de emendas. Então, essa movimentação, ela tem o poder de esvaziar, inclusive, grandes projetos federais, como, por exemplo, o PAC e outros. Então, sim, eu acho que vai ser cada vez mais difícil enquanto a gente continuar com esse volume de emendas e também com a falta de transparência delas, porque disseram que melhorou a transparência, mas não foi o caso. E, professor, é possível fazer algum tipo de relação com esse orçamento que agora foi aprovado e vai ser sancionado pelo presidente Lula com essa situação econômica, fiscal que o Brasil está vivendo, essa nova alta da taxa básica de juros? O orçamento pode pressionar ainda mais a inflação, esses recursos irrigados pelo Brasil? De que forma que isso tem relação? A taxa de juros, ela está muito elevada. E quando a gente vê a taxa, a gente não vê só a taxa nominal, né, que é a Selic propriamente dita. A gente pega a Selic, desconta o IPCA projetado até o final do ano, por exemplo, e a gente passa a ter a taxa real de juros. Essa taxa real, ela é uma taxa que dificulta o setor produtivo, a indústria, o comércio, o varejo, quem produz mesmo de verdade no país. Então, quando você vai diminuir a atividade econômica, que é esse o objetivo do Banco Central, é diminuir a atividade econômica, você também começa a elevar o desemprego, ou seja, os nossos patamares, que são os menores da história agora recente, a gente vai começar a ver uma tendência de elevação dessa desocupação. E aí, isso tudo mistura e vai ficar um caldo bem complexo para 2025, que dirá para 2026, né? Professora, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Começa agora pela pergunta do Cristiano. Cristiano. Professora, boa noite, satisfação recebê-la novamente aqui no Jovem Pan. Professora, tivemos a declaração hoje do ministro Haddad colocando a culpa nesse aumento dos juros e nessa sequência de aumento da taxa de juros em Campos Neto. Até quando o ministro da Fazenda poderá continuar colocando a culpa na gestão anterior dentro de um quadro onde já existe o atual presidente, o nome indicado pelo governo, uma maioria do Copom de membros indicados pelo governo? Eu faria a seguinte separação, Cristiano, que é o seguinte: como em dezembro o Banco Central já avisou que faria um ponto de elevação, um ponto percentual, e nas duas próximas reuniões, a do começo do ano e esta agora, ele também já faria o mesmo processo, sempre elevando um ponto percentual. Então, esta fala de que, sim, isso estava dado, no entanto, que ninguém esperava nada de diferente nessa reunião, isso sim já é da gestão anterior, porque foi em dezembro. Eu faria só um adendo, que é o seguinte: o Galípolo já estava no Banco Central, estava na diretoria de política monetária e também assinou o voto dele a favor dessas subidas todas. Então,
Tem a ver com a gestão anterior? Tem, mas o Galípolo também já estava lá e foi conivente e deu o ok dele, digamos assim. O outro ponto, Cristiano, é que a nossa realidade com a aprovação da lei da autonomia do Banco Central em 2021 impôs este novo cenário. Todo presidente da República vai ter que conviver com um presidente do Banco Central herdado e depois o escolhido. Então, isso vai ser algo, caso não mude a lei, né? Vai ser essa a realidade para os próximos governos também. Dora Kramer. Boa noite, professora. Eu vou de novo na questão do contexto, né? Queria saber qual é a sua visão, porque esse orçamento, ele foi aprovado num ambiente completamente conturbado. Primeiro, um atraso motivado por uma questão pelo bloqueio que os parlamentares fizeram dessa votação até a liberação das emendas. E depois, eu fiquei muito impressionada, pelo menos não tinha visto um orçamento, uma peça dessa importância, dessa complexidade, dessa dimensão, entregue às 3 horas da madrugada de quinta-feira e aprovado no final da tarde do mesmo dia. Ou seja, não houve exame do orçamento. Isso, por que isso precisa mudar? Isso, de repente, vai ser uma regra? Qual a sua opinião sobre esse contexto em que foi aprovado o orçamento? Esse contexto, Dora, é um escárnio com a sociedade. E isso daí é algo que precisa ficar muito claro. Você teve uma chantagem pura e clara do Congresso com relação à aprovação desse orçamento no ano passado. Você não aprovou por causa das emendas, que o Congresso não quer transparência nas emendas, ele quer ter o direito de usar o dinheiro sem ninguém saber para quem recebeu. Você encerrou o ano, Dora, começou o ano, passou o carnaval, estamos em março e você faz a aprovação claramente, sem leitura nenhuma, sem nada. Ou seja, o texto base foi aprovado a toque de caixa, porque você precisava liberar as emendas. Então, é como se a gente tivesse sequestrado. Então, a sociedade está sequestrada, porque não há vida fora do orçamento. Do mesmo jeito que não há espaço vago na política, não existe vida fora do orçamento. Toda a nossa estrutura, previsões de receitas, despesas obrigatórias, não obrigatórias, o volume da dívida, o pagamento, a rolagem da dívida, o resultado fiscal final, tudo isso esta é a nossa vida. Eu costumo dizer, Dora, para os meus alunos, para todo mundo, quando a gente conversa sobre política fiscal, o que dá qualidade de vida da população é justamente a forma que o Estado realoca os seus recursos. Como é que você pode fazer uma análise dessa toque de caixa? Literalmente, que bom, aprovaram, estamos com as emendas, então vamos tocar o barco agora. Oi?